Olá pessoal, aqui é a professora Patrícia do canal Simples Assim Aulas e junto com o professor Marcos Aba continuamos o nosso passeio pela química inorgânica. Hoje nós começamos então o estudo das funções químicas. Vamos lá? No século XVIII dizia-se que uma substância é considerada orgânica quando ela origina de organismos vivos e considerada inorgânica quando ela se origina dos minerais. Mas foi após a síntese em laboratório da ureia, uma substância classificada como orgânica, que este conceito caiu em desuso. Passou-se então a dizer que uma substância orgânica é uma substância que contém carbono, e uma substância inorgânica, ela vai ser aquela substância formada pelos demais elementos. Definiu-se então que função química é o conjunto de substâncias com propriedades semelhantes, denominada propriedades funcionais. Assim, as principais funções químicas inorgânicas são ácidos, bases, sais e óxidos. Mas foi no século XX que Arrhenius verificou que algumas soluções aquosas conduzem corrente elétrica e outras não. Arrhenius fez o seguinte experimento. Em um copo ele colocou água com sal e em outro copo ele colocou água com açúcar. E ele percebeu que a água com sal era capaz de acender uma lâmpada e a água com açúcar não consegue acender essa lâmpada. Ou seja, o sal consegue se dissociar em água e promover aqui uma corrente elétrica. O açúcar não consegue. Foi assim, então, que Arrhenius definiu como eletrólitos as substâncias que em solução aquosa formam íons e conduzem a corrente elétrica, que aqui seria então o sal. E não eletrólitos, os compostos moleculares neutros, que seria aqui o açúcar. Chamou então de ionização a formação de íons numa solução devido à reação das moléculas das substâncias dissolvidas com as moléculas da água. Então aqui a gente tem o ácido clorídrico e a água formando íons. A dissociação iônica é a separação dos íons de um retículo cristalino quando ocorre dissolução de um composto iônico em água. Lembrando que o retículo cristalino, ele é formado quando a gente tem ligação iônica. As moléculas, quando nós temos ligações covalentes. Então, essa é a principal diferença entre eles. Quando nós separamos aqui o cloreto de sódio, ou seja, o sal de cozinha em água, eu tenho então a dissolução desse composto formando os dois íons, o cátion e o ânion. Podemos encontrar a força de um eletrólito pelo seu grau de ionização, que é o número de moléculas dissociadas ou ionizadas pelo número de moléculas dissolvidas. Se esse grau de ionização for próximo a zero, então nós temos um eletrólito fraco. Se esse grau de dissociação for próximo a 1, ele é um eletrólito forte. Aqui no exemplo nós temos HCl com um grau de ionização 92%. 92% é o mesmo que 0,92, então ele está bem próximo de 1, por isso ele é um eletrólito forte. O HF ele tem um grau de ionização de 8%. 8% é igual a 0,08, ou seja, próximo de zero. Então, ele é um eletrólito fraco. Fácil de entender até aqui, pessoal? Vamos fazer uns exercícios onde fica mais simples e mais fácil de nós entendermos este conteúdo. Estão prontos? Vamos ver esse exemplo. Ele diz o seguinte: a condutibilidade elétrica de uma solução aquosa depende do volume da solução. Vocês acham que se eu tiver 10 ml ou 20 ml ou 1 litro de uma solução, vai fazer diferença na condutividade elétrica?
Pessoal, o que vai fazer diferença é se o composto na presença de água, ele se subdivide em partículas carregadas eletricamente ou não. Então, independe o volume da solução. Eu posso ter 1 litro, como eu posso ter 10 ml, ou ele vai ter a condutividade elétrica ou não vai. Não depende do volume. Vai depender da concentração de íons hidratados? Ah, concentração sim. Quanto mais íons hidratados eu tiver, maior a condutibilidade. Vai depender da natureza do soluto? Claro! Vai depender se ele é um composto molecular, se ele é um composto iônico, né? Qual é o grau de dissociação desse composto, qual é a natureza dele. Então, sim. Aqui a gente tem corretas as afirmações 2 e 3. Vamos fazer mais um. Próximo exercício diz o seguinte. A temperatura ambiente, o cloreto de sódio, lembrando que o cloreto de sódio é o nosso sal de cozinha, então ele é sólido, e o cloreto de hidrogênio é um gás. Essas duas substâncias podem ser líquidas em temperaturas adequadas. Porque no estado líquido, o cloreto de sódio é um bom condutor de eletricidade. Aqui é o estado líquido dele, tá? Não no estado aquoso. Para ele estar no estado líquido, ele tem que estar no estado fundido. E neste estado vão aparecer os íons livres. E esses íons livres é que são os condutores de eletricidade. Na letra B, porque no estado líquido, o HCl é um mau condutor de eletricidade? Porque ele é molecular. Ou seja, ele é uma substância formada por moléculas eletronicamente neutras. Então, ele não vai conseguir conduzir eletricidade. Por que em solução aquosa, ambos são condutores de eletricidade? Porque na solução aquosa, quando dissolvidos em água, ambos vão liberar íons. E os íons é que são os responsáveis pela condução da eletricidade. Indique nas afirmações a seguir o que é correto ou incorreto, justificando sua resposta em poucas palavras. Uma solução aquosa de cloreto de hidrogênio apresenta o número de cátions H+, igual ao de ânions, Cl-. Portanto, é eletricamente neutra e não conduz eletricidade. Muito bem, vamos ao que está correto e o que não está aqui. Uma solução aquosa de cloreto de hidrogênio apresenta número de cátions H+, igual ao de ânions, Cl-. Sim, cloreto de hidrogênio, como nós vimos no exercício anterior, é apenas o HCl. Então, em solução aquosa, vai formar o íon H+, e o íon Cl-. Ok, está correto. A segunda afirmação diz que é eletricamente neutra. Também está correto. Por quê? Quantidades molares de H+ e Cl- são iguais, portanto, elas se neutralizam. Então, eu tenho a mesma concentração de H com a mesma concentração do Cl-, uma neutralizando a outra. Então, ele é eletricamente neutro. Na terceira afirmação, ele diz que não conduz a eletricidade. Aqui está incorreto. Por quê? A presença desses íons livres em solução aquosa faz com que a solução seja condutora de eletricidade. Então, ele vai conduzir eletricidade, embora ele seja uma solução eletricamente neutra. Porque para eu ter condução de eletricidade, basta eu ter meus íons livres. Tudo bem, pessoal? No próximo vídeo a gente vai fazer mais exercícios sobre essa questão da eletricidade, se conduz ou se não conduz. Estamos entrando nas funções químicas. Aguardo vocês no próximo vídeo. E não esqueça de curtir os nossos canais.